Olá, internauta que acompanha o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o DC Entrevista. Hoje estou aqui de volta para falarmos um pouco sobre o concurso previsto para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, né? E, sobretudo, para falarmos sobre a carreira de técnico administrativo, que exige apenas o nível médio e tem remuneração inicial de R$ 7.474 mensais. Como já foi noticiado aqui no site da Degrau Cultural e na imprensa especializada, a ANS solicitou ao Ministério da Economia a abertura de concurso para 83 vagas, das quais 32 para o cargo de técnico administrativo. A expectativa é de que a seleção possa ser autorizada pelo governo federal, tendo em vista que a equipe econômica do Ministério da Economia já sinalizou que em 2022 haverá concurso para as agências reguladoras. Para contar um pouco mais sobre o papel da ANS, explicar sobre o dia a dia de um técnico administrativo, apontar os atrativos da carreira e dar dicas de preparação aos futuros candidatos, eu trago aqui no DC Entrevista Lara Breiner. Ela, inclusive, já foi professora aqui da Degrau Cultural, né? E eu tenho certeza que você, concurseiro, vai curtir muito essa entrevista. Lara, muito obrigado por ter aceito o meu convite de falar aqui com os nossos internautas, com nossos alunos e futuros alunos. Oi, Luiz, tudo bem? Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. E é interessante porque, na verdade, só vou fazer um adendo, né? Eu hoje não estou dando aula para Degrau porque eu estou em Brasília e a gente não tem filial. Você pode abrir uma aqui, hein? Exatamente. Mas sim, é um prazer estar aqui com vocês para falar da minha carreira, para falar da minha casa, né? Que a gente sempre se refere ao nosso órgão como sendo a nossa casa. Então, hoje eu estou cedida, mas a ANS vai ser sempre a minha casa, né? O local para onde a gente volta quando termina as nossas sessões, onde a gente acaba fazendo os nossos amigos de vida, né? Então, sim, é um prazer falar sobre a ANS. Exatamente. A Lara hoje está trabalhando, né? Ela é diretora no Ministério da Economia, passou por um processo seletivo bastante, né, puxado, e hoje isso prova, né, que os servidores públicos têm aí a oportunidade, sim, de galgar outras carreiras, né, depois que ingressa no serviço público, e ela hoje está cedida especificamente ao Ministério da Economia, que é exatamente o ministério que autoriza os concursos públicos. Vamos ver daqui a pouquinho se a Lara sabe de alguma coisa, se esse concurso da ANS vai ser realmente autorizado ou não. Mas, Lara, vamos primeiro falar aqui um pouquinho, né, da sua trajetória na ANS. Você foi aprovada no primeiro concurso, se eu não me engano, da ANS, né, que foi realizado em 2005. E é um concurso, a gente sabe que os concursos para as agências reguladoras são concursos bastante disputados, são difíceis, não são concursos fáceis. Qual é a receita do sucesso para ser aprovado em uma seleção tão concorrida como é essa da ANS? Bom, primeira coisa, tem que ter regularidade de estudo, tá? E é uma coisa que as pessoas sempre falam assim, então eu tenho que estudar 8 horas por dia, 9 horas por dia. Não é a quantidade de horas que você se dedica, mas você fazer isso de forma regular, né? Na época eu já era professora, então, óbvio, né? As pessoas falam, então você passou por causa disso. Não, porque eu dou aula de direito administrativo, né? Dou aula de estatuto dos servidores. Então, o que eu sei, por exemplo, de arquivologia, que caiu no meu concurso, de raciocínio lógico. Então, a mesma dificuldade, né, que o aluno tem com outras matérias, eu também tive. Mas eu estabeleci isso. Eu tinha uma regularidade de estudo. Então, eu dava aula, entre as aulas eu parava e estudava. Eu revia a matéria, eu tirava dúvida com o professor, tá? Então, assim, uma coisa que eu falo, você é aluno, pegue o seu professor, diga para ele, olha, o que eu estudo, o que eu faço, faz uma organização mesmo, uma trilha de conhecimento, sabe? Hoje eu vou estudar o ponto tal. Uma coisa que me ajudou muito foi não fazer o que muita gente faz. Muita gente fala assim, eu vou pegar tudo de administrativo, estudar tudo de administrativo, depois eu vou estudar tudo de outra matéria. Cara, vai cair no esquecimento. E você vai ficar muito tempo sem ver aquela matéria. Então, o ideal é que você realmente faça aos poucos, estabeleça uma rotina, o que você vai estudar todo dia e tem que cumprir, porque é um compromisso que você tem com você. Uma coisa que eu usava muito o concurso, né, é a sua mão, assim, a sua vida é a sua mão. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é dona de casa e você é concurseira. E nota que o concurseiro é o polegar, porque se você botou todo o resto em primeiro plano, o concurso ficou em segundo. As pessoas que integram a sua vida precisam te dar apoio para você poder dar o joinha na aprovação, né? Para que você coloque o concurso em primeiro lugar. E assim, eu brinco, quando eu comecei a estudar para concurso, um professor de constitucional,
o meu professor de constitucional, virou para mim e falou assim, por que você quer estudar? Por que você decidiu fazer concurso? E aí a resposta que eu dei para ele, muita gente fala, estabilidade. Óbvio que isso é legal, tá? Mas o que me motivou a fazer o concurso foi o direito de ficar doente. Porque hoje, quando você está na iniciativa privada, né, tem muito lugar que você vai fazer entrevista de emprego, o cara já fala, não gosto de pessoas que apresentam atestados, né? Ou então o outro vira e fala assim, não, olha, você apresentou atestado, você sabe que você está na rua quando voltar. Então, e eu queria alguma coisa que me desse uma tranquilidade de vida. Não só uma estabilidade de emprego, mas uma estabilidade de vida. Alguma coisa que eu pudesse planejar. Eu sempre conto esse caso em sala de aula, quando eu faço essa pergunta para o pessoal, que é assim, a minha filha fez 15 anos, o sonho da gente, né, o sonho da mãe, é fazer aquela festa maravilhosa de 15 anos. E eu fiz. Eu passei 3 anos pagando? Passei 3 anos pagando. Parcelei, mas tinha tudo. E por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada estabilidade de vida. Eu posso me planejar, eu posso me organizar, por quê? Cabe no orçamento, mesmo que seja parcelado. Então, você consegue cuidar da sua vida. Então, você, durante um tempo, é um investimento que você faz nos outros lados da sua vida para que esses lados tenham uma regularidade também depois. Você ganha tudo, né? Você ganha qualidade de vida, ganha tempo com o filho, você ganha a vida. E esse investimento, às vezes, muitas vezes, é muito mais curto do que, às vezes, um investimento numa própria universidade. Não estou falando que ninguém aqui deve fazer universidade, nada disso, né? Mas a universidade você vai levar 4, 5 anos. E, às vezes, você passa num concurso público, vamos colocar aí que com 2 anos é certo que a pessoa deve conseguir passar, se estudar, de fato, né? Com foco, com regularidade, como você colocou. Você citou uma situação interessante, que é exatamente as falhas, né, que os candidatos, às vezes, cometem, que não conseguem, por causa dessas falhas, não conseguem ser aprovados, né? Uma dessas falhas que você falou foi exatamente estudar, de repente, uma única disciplina primeiro, para depois estudar a outra, né? E assim sucessivamente. Quais outras falhas você, com essa sua experiência que você tem como professora, como concurseira, né, que você já foi, eu não sei se você ainda continua sendo, mas você já vivenciou isso de perto, né? E também como servidora, que sabe como é que funciona o serviço público. Quais são outras falhas que os candidatos não podem cometer ao estudar para concursos públicos? Primeiro, achar que sabe tudo, mesmo sendo professor, tá? Não importa. Esse é o primeiro ponto. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Tem muita gente que fala assim, isso aqui eu entendi, não preciso fazer exercício. Precisa, tá? Precisa. Eu acho que o mais difícil, quando a gente começa a estudar, é aceitar e entender que a gente não sabe aquilo. Que por mais... por exemplo, eu vejo um outro erro que muito candidato comete, assim, estatuto é fácil. Eu fiz prova, por exemplo, para... Vou dar um exemplo. Fiz prova para a Polícia Civil e agora eu vou fazer um concurso federal. O estatuto é igual, é tudo igual, gente. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Então, assim, eu não tenho problema, eu acho... tem muita gente que acha que não dá para ser franco-atirador. Eu não posso falar isso porque eu fui franco-atirador. Franco-atirador é aquele que faz todos os concursos, tá? Abriu concurso para auxiliar de creche, o cara vai lá e faz. Eu estava nessa vibe, tá, Luiz? Eu fazia tudo. Eu fiz concurso para nível fundamental, nível médio, nível superior, eu fiz concurso para tudo. Fui aprovada em muitos. É igual porteira, demora. Demora. Tá? Mas depois que abriu, Eu brinco falando que é igual... Eu sei que é uma péssima lembrança, eu sei disso, tá? Mas é igual o gol da Alemanha, né? Depois da final da Copa. Depois que se faz o primeiro, vai um monte, porque você vai acumulando conhecimento. Exatamente. Então, você vai acumulando, vai fazendo prova, acumula, faz prova. E aí, vai chegar uma hora que você acumulou tanto conhecimento que dali para frente você começa a entrar em tudo. Então, não é receita mágica, não é porque você deu sorte dali para frente, não, você acumulou conhecimento. Tá? Então, não desiste, não para de estudar. Tem gente que fala assim, estudei muito, agora eu vou me dar 1 mês de refresco. Teu cérebro desacostuma. Tá? Eu fiz um curso, foi muito, muito legal, muito proveitoso, com uma neuropsicopedagoga. E ela disse o seguinte, olha, se você quer que alguma coisa se torne hábito, faça isso por 21 dias consecutivos e aquilo vai se tornar um hábito para você. Então, pensa, se eu preciso de 21 dias consecutivos para que algo se torne hábito, se eu me dei folga
durante um mês, eu passei esses 21. Então, meu cérebro entendeu que eu tenho folga para sempre. Isso significa que eu demoro muito mais tempo para recuperar o meu fôlego, para recuperar a minha regularidade de estudo. Então, não cometa esse erro. Fez um concurso, vai começar a estudar para outro, quer se dar uma folga? Uma semana no máximo. Eu emendava mesmo. Tá? Eu não levei os 2 anos, eu levei um pouco menos do que isso para passar, tá? Eu levei menos de um ano, bem da verdade, mas por isso. Eu estudava mesmo, estudava em todos os horários disponíveis. A minha casa parecia um livro aberto, era cheio de post-it pela casa inteira, cheio de memorizações, eu colocava espalhado. E eu fazia isso, passava um concurso, eu não me dava folga, no máximo um dia. Não me dava folga mesmo, já emendava em outro, e outro, e outro, e outro, e assim eu ia, Exatamente. o tempo inteiro. Essa constância, né, de estudar é que vai fazer você realmente conquistar o sucesso, né, Lara? E, Lara, me diz uma coisa, a ANS solicitou ao Ministério da Economia a abertura de concurso para 83 vagas, 32 para técnico administrativo, 14 para técnico em regulação, 6 para analista administrativo e 31 para especialista em regulação. Embora você esteja cedida ao Ministério da Economia, eu acredito que você tem bons contatos lá na ANS e tal, tudo mais, né? Principalmente com a diretoria. Eu queria saber o seguinte, o pessoal está otimista de que esse concurso vai ser autorizado? Até porque a equipe econômica, né, já falou que vamos ter concurso para as agências reguladoras. Não citou quais, né, mas falou que vamos ter concurso para as agências reguladoras. O pessoal da ANS está otimista? Bom, é aquele momento que o Luiz Fernando coloca a gente numa saia justa, né? Então, vamos lá. Saindo da saia justa, eu não posso falar sobre nada que eu tive acesso em razão do cargo. Então, mas o que eu posso falar é o seguinte: sempre que qualquer órgão pede, né, autorização para o concurso, você pede com ânimo, né, com vontade de e acreditando que não é de hoje, né, que a ANS vem com a necessidade de servidores. Então, acredito que se pediram é porque estão animados, ansiosos, esperançosos realmente de que a autorização saia. Em relação à autorização do concurso, é outra secretaria. Mesmo que eu quisesse, eu não podia falar nada. Lógico. Mas me diz uma coisa, a carência hoje na ANS é grande? Chega a prejudicar ali o bom funcionamento da agência, não? Olha, eu não vou dizer para você que chega a prejudicar o bom funcionamento da agência. A ANS é uma agência de regulação que hoje ela consegue dar conta das suas principais metas institucionais, né, e realiza a sua atividade fim de uma forma correta, de uma forma legítima e de forma regular. Então, não existe hoje eu não visualizo falha ou déficit na prestação de serviço da agência, mas existe, obviamente, uma carência de servidores. A gente tem servidor que se aposenta, a gente tem servidor que se afasta por doença, e você precisa, obviamente, né, colocar outras pessoas para fazerem a função. Tem servidor cedido, por exemplo, como eu. Mas sim, a carência ela existe. Se a gente comparar, né, o início da criação da agência, o quanto ela cresceu em tamanho institucional e o quanto ela cresceu em tamanho de servidores, você vai ver que essa proporção ela não foi mantida, né? Então, sim, existe a carência, existe realmente a necessidade, na minha visão. Não, Existe a necessidade de repor, né, e de colocar servidores para dentro. É uma carreira que precisa, é uma carreira, é uma função que é uma função necessária, né? A gente vivenciou aí a época que não tinha regulação, né, no mercado de saúde suplementar. E quem tem aí a minha idade, vamos botar assim, eu agora posso falar isso, né? Quem tem a minha idade, porque antigamente eu era tão novinha que o passado não tinha nada tão substancial assim, mas hoje tem. Então, quem tem a minha idade, aí na casa dos 40,
Se você olhar para trás, há uns 20 anos, 25 anos atrás, a gente lembra como era difícil, né? E como era ruim o mercado de saúde suplementar e como esse mercado evoluiu com a Eu queria criação da exatamente que agência. você falasse um pouquinho exatamente desse papel da ANS. O que que faz? A gente sabe mais ou menos que é regular, fiscalizar, mas como é que é exatamente o trabalho mais na prática da Agência Nacional de Saúde Suplementar? E como é, efetivamente, depois eu queria que você, na sequência, falasse como é o trabalho do técnico administrativo, que é a sua carreira. Primeiro vamos falar do papel da ANS. Qual é o papel da ANS, então, especificamente, para quem não conhece muito bem a agência? Toda agência de regulação, ela atua num tripé, tá? E o da agência de saúde suplementar, esse tripé, ele é um tripé muito difícil, tá? Qual é o tripé que a ANS trabalha? Eu tenho, de um lado, a operadora de plano de saúde, eu tenho, na outra ponta, o prestador de saúde e, na outra ponta, o usuário desse plano de saúde, né? O prestador quer ganhar mais, o consumidor quer pagar menos e o plano de saúde quer cobrar mais porque ele tem a visão do lucro. Então, a ANS entra no vértice desse tripé para tornar esse triângulo um triângulo equânime, para que você consiga chegar num produto, né? Porque a gente, como usuário, como cidadão, a gente normalmente fala assim, o meu plano de saúde, para nós, reguladores, é produto. Então, esse produto, ele precisa ser proporcional entre preço e oferta, tá? Então, esse é o papel da ANS. Quando a ANS analisa, por exemplo, o mercado para definir, autorizar um aumento, ela leva isso em consideração. É preciso aumentar. Por que eu preciso aumentar? Eu preciso aumentar porque tudo aumentou, porque teve inflação, porque teve um aumento de consumo. Então, essa equação ficou desequilibrada. Então, esse é o principal papel da ANS, fazer com que esse mercado seja um mercado equânime. Eu brinco falando que qualquer decisão que a ANS tome, sempre vai ter alguém dizendo que a decisão não foi legal. Porque se a gente autoriza um aumento, o consumidor fala, aumentou demais. Se a gente não autoriza o aumento, aí o prestador vai dizer, mas se não aumentar, eu não tenho como prestar o serviço. Então, assim, é um trabalho que eu brinco falando que é um trabalho inglório. Quando as pessoas me encontram, me perguntam, onde é que você trabalha? Eu falei, gente, então, nessa dá uma enrolada que todo mundo sempre teve um problema. Então, esse é o principal papel. E um outro, que aí tem inclusive uma atividade, e aí eu não vou deixar de falar, eu não posso deixar de falar, porque, inclusive, a gerente geral lá é uma amiga maravilhosa, vai ter neném. Então, o que acontece? É uma gerência de ressarcimento ao SUS. Então, muitos planos de saúde, né? E aí eu vou falar plano de saúde até para nivelar o conhecimento, né? Muitos planos de saúde, por exemplo, quando você, né, vai em determinados locais, não tem atendimento particular, e você vai ao SUS. Né? Então, assim, não faz sentido. Muita gente questiona, por que tem que ressarcir ao SUS se isso é um direito do cidadão? Pensa o seguinte, o cara te cobrou para você ter saúde suplementar, né? Ele cobrou de você. E o que ele te ofertou? O SUS, que é de graça? Não faz sentido. Ele já estava predisposto, inclusive, quando você contratualizou com ele, ele já sabia que todo atendimento que você ia ter dali para frente seria ressarcido. Seria ressarcido ao prestador de saúde. E, nesse caso, o prestador foi o SUS. Então, é justo, dentro dessa triangulação, e dentro de entender que isso é um mercado de consumo, é justo que ele arque com esse pagamento. Então, não se ressarce o SUS porque você tinha direito ao SUS e ele devia ser de graça. Não, a questão não é essa. A questão é, o SUS é ressarcido porque ele foi utilizado como prestador de serviço em uma relação que é comercial. Né? E, então, esse é um outro papel aí da Agência Nacional de Saúde. Nessa manutenção de equilíbrio, né, não é só a questão do aumento, é a regularidade de produto, é analisada a qualidade do atendimento. Se porventura um determinado consumidor, né,
Vocês desculpem eu estar tossindo, porque eu estou me recuperando da Covid. Tranquilo. Mas, enfim, se você tem, por exemplo, um determinado usuário, né, tem lá o seu plano de saúde, e você foi ao médico e você teve atendimento negado, ou você pediu um procedimento, esse procedimento foi negado, você deve comunicar à Agência Nacional de Saúde, porque o produto que está sendo comercializado, ele está errado. Por que ele está errado? Porque você contratualizou alguma coisa e isso não foi assegurado. O mercado ele precisa ser bom para todo mundo, não só para quem recebe o dinheiro, né? Você paga, e pagar o plano de saúde não é uma coisa fácil, é um dos grandes compromissos financeiros que nós temos com o nosso orçamento, né? Então, a ANS também faz esse papel, né? De dizer o mercado tem que ser bom para todo mundo, tá? Então, assim, são os principais pontos assim, que eu vejo na sociedade. E Lara, e qual é o papel do técnico administrativo? O que faz efetivamente um técnico administrativo dentro da ANS? Nós, como técnicos administrativos, a gente, na grande maioria, a gente não atua em atividade fim, né? A gente atua no que a gente chama de atividade meio. O que são atividades meios? Atividades de instrução processual, mas não instrução processual de processos finalísticos, né? Não de fiscalização, como assim. A gente atua principalmente numa diretoria chamada diretoria de gestão, onde nós somos responsáveis pela instrução processual, fiscalização de contrato, equipes de planejamento de contratação, ou seja, atividades que são consideradas atividades meio, né? São todas as atividades que fazem a manutenção da existência da autarquia. Uma vez, o pessoal me perguntando, né, na época eu era coordenadora de licitações, e aí perguntaram para mim, né, o que é a DIGES, né? O que é a diretoria de gestão? Inclusive, o diretor de gestão é fantástico, gente. Ó, outro coraçãozinho, fantástico diretor. Mas o que é a DIGES? Eu brinco dizendo que a DIGES é a espinha dorsal. A sua espinha ela não é a atividade fim do seu corpo, mas ela te sustenta. Ela te deixa de pé. Então, por exemplo, para que haja um sistema que possa rodar as atividades de fiscalização, existe alguém que contratou esse sistema, existe alguém que contratou o local de armazenamento, que é o pessoal que trabalha na área de informática, que é o pessoal que trabalha na área de licitação, que fez o processo licitatório, que fez a contratação, para que haja, por exemplo, para que você receba o seu pagamento, tem que ter um pessoal no RH rodando a folha, para que você tire férias, tem alguém lá no RH que controla as suas férias. Então, assim, existe toda uma estrutura por trás que é feito por pessoas que essa estrutura ela é feita, é mantida, essas atividades são realizadas por quem atua na área administrativa. E aí vem tanto técnicos quanto analistas administrativos, né? Os analistas mais com a parte de análise processual e os técnicos com as funções de instrução processual desses processos que a gente considera processos como área meio. Aparentemente uma carreira bastante dinâmica, né? Demais, sem rotina. Sem rotina, né? Sem rotina. E uma coisa que é importante, que eu sempre falo, as pessoas falam assim, mas eu vou fazer concurso para nível médio. Gente, eu sou concursada de nível médio e não tenho nenhuma vergonha disso, tá? Assim, tenho nível superior, sou pós-graduada, hoje eu ocupo um cargo de direção, então, assim, eu não tenho nada para falar, sabe? Uma coisa que é importante, assim, o fato de você ser um ocupante de cargo de nível médio não impede você de ocupar cargos de chefia, por exemplo, desde que você preencha os requisitos para ocupar este cargo de chefia. Né? Sem falar também, Lara, que o salário de um cargo de nível médio numa agência reguladora é muito superior a cargos de nível superior na iniciativa privada, né? Então, assim... Ou de outros órgãos públicos. De outros órgãos públicos, inclusive, muito bem colocado. É verdade, né? É uma remuneração bastante atrativa. E você está falando também dessa questão da possibilidade, né, do cargo, da pessoa vir ocupar cargos de chefia. Isso acontece, então, na ANS. Era uma das perguntas que eu ia fazer um pouco mais à frente. Então, isso é normal. As pessoas podem vir ocupar cargos de chefia dentro da ANS. Pode, claro. Como diz o pessoal, eu brinco falando assim, eu sou aquela que gosta, e eu falo isso em todas as palestras que eu dou, falando, eu gosto de ser Raul Seixas, gosto de ser metamorfose ambulante.
não gosto de ser a servidora Gabriela, né? Então, não vou dizer que havia dificuldade, havia sim, tá? Não foi fácil. Eu fui a primeira técnica administrativa da ANS a ocupar um cargo de gerente dentro da ANS, tá? Mas eu brinco falando que é igual o da Alemanha, entendeu? Então, assim, a questão é, muita gente tem medo do desconhecido, enfim, mas já tinha, tá? A gente já tinha essa questão, já tinha sido superada essa questão de quem é ocupante de cargos de nível médio, de poder ocupar cargos de chefia. Eu mesma ocupei cargo de chefia praticamente o tempo inteiro, mas nunca cargo de gerente. Então, aí eu fui ocupar o cargo de gerente e desmistificou, falou, ok, é possível, zero de problema, vida que segue. Então, isso hoje não é um impeditivo. A questão é, você vai precisar preencher os requisitos para ocupar aquele cargo. Se preenche, zero de problema, você pode ocupar, problema nenhum. Tá aí, hoje eu sou ocupante de um cargo de diretoria, né? É um cargo alto na administração, né? Então, é um DAS 5, é um dos maiores, né? Você tem, acima de mim, tem DAS 6 e nível especial. Então, é um cargo alto, não tem problema nenhum, sou técnica administrativa. Usando aí uma brincadeira que a gente faz entre os técnicos, está aí, ó, eu sou a base da cadeia alimentar no topo da pirâmide. Então, zero de problema. Tá? Não. E, Lara, você acha assim, que é necessário ter algum tipo de perfil específico para trabalhar numa agência reguladora, especialmente na ANS, ou qualquer pessoa se adapta? Porque assim, a gente imagina assim, me parece uma carreira um pouco mais genérica, por exemplo, policial. Policial não, a pessoa tem que ter ali um perfil muito específico para ser policial, né? Você acha que isso também acontece para se trabalhar numa agência reguladora? Tem que ter alguma característica, a pessoa que vai trabalhar numa agência reguladora, especificamente na ANS ou não? Ou não há nessa necessidade? Eu não vejo essa necessidade, tá? Mas uma coisa que eu falo é uma característica geral, né? As questões relativas à integridade, né? A honestidade, a gente atua, e uma característica que eu acho importante é a empatia, né? A ANS não trabalha com alguma coisa assim, legal, né? Não, você trabalha e você vai atuar no momento em que as pessoas têm problema, né? Então, tem que ter empatia com o problema do outro. E o Né? técnico faz um atendimento pessoal? Ele faz atendimento ao público? Então, depende de onde você foi trabalhar. Depende do setor. A ANS é grande, tá? Eu, particularmente, nunca fiz atendimento pessoal a usuário direto do serviço, mas fiz atendimento a contratados, né? As pessoas que... Eu sempre atuei na área meio, então... Minha primeira anotação foi protocolo. Claudinho hoje é coordenador do protocolo, eu adoro Claudinho também. Então, essa foi a minha primeira lotação. Então, a gente fazia atendimento, mas atendimento de pessoas que chegavam ali para protocolizar seus documentos. Hoje a gente tem um protocolo eletrônico nacional. Hoje, dificilmente, você tem um atendimento pessoal no protocolo. Mas sim, é possível fazer esse atendimento. Mas não é comum, não, tá? Eu falo que não é comum por conta disso, porque hoje a gente tem muito atendimento eletrônico, né? Você pensa, se você parar para pensar, a ANS não tem representação em todos os estados. Né? Então, por exemplo, você vai dizer o quê? Que a pessoa que está no Amazonas não tem plano de saúde? É claro que tem plano de saúde, né? Só que o atendimento dela é eletrônico. Então, existe atendimento pessoal, mas o atendimento pessoal não é o foco. Você falou uma coisa interessante agora, que é exatamente essa questão, que a ANS não está em todos os estados. Né? A ANS, a sede, acho que é importante o pessoal ficar atento, né? A sede é aqui no Rio de Janeiro, correto? Né? Correto. E se eu não me engano, posso estar enganado, e existe mais 11 unidades da ANS espalhadas pelo país, é isso, Lara? Em algumas cidades, né? Mesmo. Então, assim, se eu não me engano, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, São Belo Paulo. Horizonte. Exatamente. Então, as pessoas que vão fazer concurso têm que saber que podem... A maior parte das vagas, se autorizadas, certamente vai ser para o Rio de Janeiro, como acontece tradicionalmente, mas é possível também
trabalhar em outras unidades. Eu até sugiro que o pessoal depois entre lá no site da ANS e confira quais são todas as cidades, né, onde a pessoa pode ser lotada, né, caso Mas venha... uma coisa que é legal de falar, assim, tirando Ribeirão Preto, tem pessoas maravilhosas, inclusive lá, né? Mas tirando Ribeirão Preto, todas as outras são capitais, né? Por mais que você fale assim, mas você pode ir para o Mato Grosso, sim, mas é capital. Capital. Né? Então, são sempre as capitais, tirando Ribeirão Preto. O único núcleo da ANS que não é capital é a RP. Perfeito. E como é que é o horário de trabalho aí na ANS, Lara? É flexível? O pessoal tem que cumprir um horário fixo, por exemplo, assim, das 9 às 18? Ou é possível entrar mais cedo e sair mais cedo, entrar mais tarde? Essas 40 horas semanais são cumpridas sempre em regime de expediente ou também pode ser feito em regime de escala? Então, o horário regulamentar da ANS, assim, o padrão é de 8 às 5 ou de 9 às 18, tá? É possível entrar mais cedo e sair mais cedo? Entrar mais tarde, sair mais tarde? Sim, é possível. Mas aí você tem que organizar isso com a chefia, informar o RH e tá tudo bem. Tem vários servidores que têm essa questão, e aí, pelas justificativas mais... exatamente, ajusta. O importante é cumprir não só a sua carga horária, mas as suas metas de trabalho, tá? Quem acha também que servidor público não tem meta, lê engano, a gente tem, tá? Exatamente. E são muitas as vezes, né, Lara? É. E uma outra questão também que eu queria ver com você, em relação à questão do horário de trabalho, a ANS já regulamentou o teletrabalho? Como é que está isso hoje na ANS? Olha, eu tô fora da ANS, né? Você sabe Sim, disso? sim, Tem sim. aí... Eu saí em dezembro de 2019, então tem aí um tempinho, mas pelas últimas conversas que eu tive com algumas pessoas, parece que ia ser votada a regulamentação do trabalho remoto. Tá? Então, já tinha trabalho remoto em algumas unidades, com algumas regras, não é novidade na ANS, não. Mas eu acho que eles estavam para regulamentar, estava para ser regulamentado uma coisa mais padronizada, assim, para todo mundo, tá? Mas sim, algumas unidades já tinham Já trabalho tinha. remoto. Show. Hoje a remuneração de um técnico administrativo é R$ 7.474,67 de ingresso, né? Quem está ingressando, incluindo aí 458 de auxílio alimentação. Os servidores da ANS têm mais algum benefício, tipo auxílio saúde, auxílio educação, auxílio creche? Quais são os outros benefícios que os servidores da ANS têm direito? A gente tem os direitos que estão previstos na legislação mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente não tem plano de saúde. Foi uma discussão muito grande, mas eu entendo de verdade o fato da gente não ter plano. Não vou entrar na seara dessa discussão, mas entendo as razões. Mas a gente tem direito ao ressarcimento. Paga tudo? Não, não paga tudo. Mas é uma boa ajuda, tá? Lógico. Assim, então, eu falo que qualquer real que cai na minha conta me ajuda com alguma coisa. Então, a gente comprova, né, o pagamento do plano de saúde e o ressarcimento é feito com base no que você... Tem uma tabelinha, é na lei mesmo, só um anexo da norma, e aí tem uma tabela proporcional, quanto você ganha, quanto você gasta, e aí eles fazem lá um valor que você tem direito de ressarcimento. Se você encontrar um plano de saúde que seja dentro desse valor, por favor, me conta, porque eu não consegui encontrar, mas então eu tenho aí o ressarcimento, mas eu arco com uma parte do meu plano e tenho o ressarcimento de outra parte do plano. Então, aí tem a questão também do transporte, né? Porque também é lei, a gente também tem direito à questão do auxílio transporte, e é isso. De remuneração mesmo é isso. Auxílio E aí você tem... creche, auxílio educação, tem alguma coisa Não, nesse auxílio sentido? Não. educação não, só... Tem o que está na lei, tem o auxílio Sim. natalidade, quando a criança nasce, você recebe um valor, Sim. mas nada que seja mensal. Mas eu falo que não estou insatisfeita com quanto eu ganho, não, tá? Seria, né, Lógico, não, até é uma feio da remuneração minha... bem atraente da INSS, né? Para Muito todas as atraente. carreiras, tanto de nível médio como as de nível superior, E o sem dúvida superior, alguma. sim. Eu queria saber o seguinte, Lara, assim, você já falou um pouquinho que a ANS valoriza os seus servidores, a partir do momento Sim. que ela coloca, né, em cargos de chefia, né, servidores da casa, já demonstra que aqui existe um processo de valorização, de meritocracia ali dentro. A ANS Sim. também investe na formação,
dos seus servidores, com cursos de capacitação, ou até pagando cursos de graduação, MBAs, mestrado, doutorado também? Como é que funciona isso lá dentro? Tá, eu vou só corrigir uma fala sua. Graduação nunca, Tá, tá? Isso tem uma vedação legal, inclusive, tá? Não se pode pagar graduação. graduação para servidor. Tá? Então, Ok, feito esse parênteses, o resto tá tudo bem. perfeito. Sim, a diretoria de gestão, dentro da gerência de recursos humanos, tem um trabalho forte de capacitação, são pessoas fantásticas que trabalham lá também. Eu sou suspeito que eu falo bem de todo mundo, né? Eu sei disso. Eu já ia falar, Mas o ambiente de trabalho deve ser maravilhoso, né? Porque todo mundo lá é ótimo. assim, eu particularmente gosto muito. Uma das coisas que eu falo sempre com o pessoal, eu falo, ai, que saudade dos nossos almoços. Então, assim, é muito legal, assim, o ambiente de trabalho realmente é legal. Mas, voltando à história, sim, existe um processo forte de capacitação, tem regulamento próprio, tá? A INSS tem uma resolução que cuida dos processos de capacitação, então, você tem lá os tempos de antecedência, eu não vou lembrar agora, enfim, quase 2 anos fora, eu não vou lembrar os prazos de antecedência, tá? Mas sim, tem, desde que você mande com antecedência, tem que ter autorização da chefia, tem que ter aderência com o que você faz, então eu vou te falar que Lara, tá? Eu nunca tive um curso negado que não tivesse atendido os requisitos. Tá? Então, assim, atender os requisitos, você chegou dentro do prazo, tem aderência, tem autorização da chefia, show, você vai fazer o curso. Então, assim, tem sim. Tem curso de línguas, você pode fazer língua estrangeira, tem, tem a pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Então, a ANS incentiva, sim, a capacitação. E a lógica, vamos ser muito sincera, Luiz Fernando, a administração, as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas, pô, fica pagando. Gente, olha só a lógica da administração. Pensem o seguinte, na iniciativa privada, se o Luiz Fernando, por exemplo, não se mantiver atualizado, a Decreto te manda embora e contrata um cara atualizado. Porque você está na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela faz substituição de pessoas. No momento que você entra para a administração pública, a lógica da administração é o contrário. Eu quero manter o servidor. E para que eu mantenha a qualidade do que eu entrego, eu preciso que este servidor seja capacitado. Então, eu preciso investir. Quanto mais eu invisto no meu servidor, melhor é o trabalho que ele entrega para a sociedade. E se ele entrega um trabalho melhor para a sociedade se torna melhor. Então, investir na capacitação do servidor é investir na qualidade da sociedade, do serviço que a sociedade recebe. Tá? Então, essa é a lógica. Então, sim, investe no servidor, valoriza seus servidores. A gente tem respeitado a licença para capacitação. A gente queria que fosse melhor, a licença para capacitação queria, mas está valendo, tem. Então sim, né? Eu me considero, eu posso dizer por mim, vou falar por mim, né? Eu me considero uma servidora valorizada pela casa. Legal, Lara. A gente aqui vai fazer agora o encerramento da nossa entrevista. Já de antemão, Só quero já, porque senão vídeos muito grandes as pessoas acabam não assistindo, né? Então, assim, já de antemão, eu quero agradecer muito aqui a sua presença, né? Por estar aqui participando. É um prazer voltar a falar com você. A gente já se conhece há muito tempo, né? E eu queria que você deixasse, Lara, uma última mensagem para todos aqueles, né? Que, assim como você já conquistou sua vaga na ANS, sonham também em trabalhar no serviço público, em conquistar uma carreira pública e que querem ingressar também numa agência reguladora e esperam por esse concurso da ANS. Que mensagem final você pode deixar para essas pessoas? se eu posso falar alguma coisa para alguém, estuda porque vale a pena. Investir no seu estudo é investir em você e automaticamente investir na sua família. Nada paga a alegria da minha filha na festa de 15 anos dela, que só foi possível porque eu era servidora. Então, essa escolha é uma escolha de vida. Então, se dediquem às suas escolhas. Façam, estudem, revejam matéria, façam exercício. É um preço que você paga para que você tenha uma vida melhor depois que você ingressar no serviço público. Então, estudar. É só isso que eu desejo para vocês nesse momento, para que vocês se tornem colegas de trabalho em pouco tempo.
Show de bola. Lara, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Desejo você aí muita saúde, cada vez mais sucesso aí na sua carreira. E você que assistiu essa entrevista e gostou, não deixe de dar o seu like, né? Eu aproveito também para convidá-lo a clicar no sininho aí que tem aí no YouTube, seguir o canal da Degrau Cultural no YouTube, porque assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. E fique com a gente, porque vem muito conteúdo relevante aí pela frente que vai ajudá-la a conquistar a sua carreira pública. Até a próxima, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Boa sorte.